Olá, meus irmãos e irmãs. Mais uma aula então da nossa catequese com adultos. Hoje vamos entrar na segunda parte da nossa catequese, tá bom? E vamos falar sobre a história da igreja e da catequese. Então esse é o tema dessa segunda parte, tá bom? Então, nós temos uma primeira parte que foi sobre querigma e agora entramos na segunda parte que é a história da igreja e da catequese. Esse primeiro encontro nós vamos falar sobre a igreja primitiva, tá bom? Então vamos iniciar com a nossa oração e reflexão da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos trabalhar para esse encontro está em Marcos, capítulo 6, versículos do 33 ao 44. Marcos 6, versículos do 33 ao 44. Muitos os viram partir e perceberam a intenção. Saíram então de todas as cidades e a pé percorreram à frente e chegaram lá antes deles. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por elas, pois eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Já estava ficando tarde, quando os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: "Esse lugar é deserto, e já é tarde. Despede-os para que possam ir aos sítios e povoados vizinhos e comprar algo para comer." Mas ele respondeu: "Vós mesmos, dá-lhes de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer a toda essa gente?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes?" E de ver. Eles foram ver e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde, em grupos para a refeição. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Em seguida, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando-os aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda encheram 12 cestos de pedaços dos pães e dos peixes. E os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, prezados irmãos e irmãs, temos aqui então essa compaixão que Cristo tem para com a realidade do seu povo. Então, a igreja, aqui temos o primeiro modelo de como deve ser a igreja, né? Que é então que se importa com os outros e que se coloca então a serviço deles para servir-lhes o sustento para as suas vidas. Bom, então, ser igreja, a igreja significa isso que acabamos de ler. Um Cristo que se importa com os outros e se coloca então a serviço deles para os ajudar. Então, isso é o modelo de igreja que devemos seguir, tá bom? Então, vamos fazer uma oração para que a gente possa então ter esse discernimento, compreendermos, e entrarmos na aula, entendermos qual é o processo da igreja, então, como ela se formou e o que ela representa para a humanidade, tá bom? Oremos. Ó Deus, através dos ensinamentos de seu Filho Jesus, nos fortaleça para imitar suas ações e edificarmos uma igreja solidária e compassiva, junto aos que sofrem como ovelhas sem pastor. Amém. Vamos fazer agora um resumo da aula anterior. A comunidade, falávamos então sobre a comunidade. A comunidade exerce seu papel como extensão do Cristo no mundo, sob a ação do Espírito Santo. Ela é sinal, presença de Cristo na história dos povos para salvar e tornar visível o reino dos céus que está no meio de nós. Então as nossas ações como igreja, como comunidade, expressam então a presença de Deus sobre o mundo, mostrando então a realidade do reino no meio de nós. Então as nossas ações como igreja nos torna pessoas então que torna presente Deus na vida, torna visível o reino do Senhor que já está no meio de nós, tá bom? Vamos agora então para esse encontro número 8, essa aula número 8, que vamos falar então do surgimento da igreja, tá bom? A igreja cristã, ela tem seu início com a pessoa de Jesus, o Cristo de Deus. Jesus instaura um modelo de vida que posteriormente se torna uma religião. Então, primeiramente, o cristianismo não foi uma religião, foi um estilo de vida vivido então pelos primeiros discípulos, tá bom? E com o tempo ela se torna uma religião. O estilo de vida de Jesus pauta-se na fidelidade à proposta de Deus em prol da vida de todos.
Esse estilo de vida rompe com o tradicionalismo religioso de seu povo e estende-se nas estruturas políticas, né? Também rompe com as estruturas políticas de sua época. A sua fidelidade à proposta divina, a fidelidade de Jesus à proposta divina de salvação, o torna uma pessoa autêntica e corajosa para enfrentar os poderes de seu tempo. A estrutura religiosa de sua época não era eficaz no compromisso com o povo. A política era um sistema opressor, ou seja, estavam corrompidos a ordem política e religiosa no tempo de Jesus. Então, era uma bagunça, né, uma corrupção só. E o projeto de libertação, salvação que Jesus propõe, então, passa por essa fidelidade a Deus e solidariedade com o povo sofrido, abandonado pelos seus líderes, e ali então o argumento de Marcos capítulo 6, versículos 34, ovelhas sem pastor. O olhar de Jesus manifesta a compaixão e proclama que o reino de Deus está no meio de nós. No caminho, ele chama homens e mulheres que passam a contribuir com a urgência desse anúncio. Uma boa notícia precisa então ser compartilhada o mais rápido possível. Então, sozinho Jesus não ia conseguir. Então, ele chama para si pessoas que possam então ajudá-lo a viver essa proposta, esparramar essa boa notícia de libertação para todos, de salvação para todos. O evangelho de Deus não podia então ficar preso em sua garganta. Era uma nova estrutura de vida que estava germinando. E a primeira comunidade cristã, então, foi edificada por Jesus. A constituição dos seus discípulos é germe de novas comunidades. Os seus discípulos, então, amando do Senhor, após a sua morte e ressurreição, saem proclamando o evangelho a toda criatura. E os que criam e assumiam essa nova proposta de vida de Jesus eram seus imitadores. Então, eles imitavam Cristo na sua forma, seu estilo de viver. Depois de alguns anos, após a ressurreição do Senhor, os discípulos chamavam a atenção e atraíam uma multidão de pessoas pelo seu estilo deles de viverem. E como mestre foram presos, condenados à morte, em uma perseguição que durou séculos. Desde Cristo até o fim das perseguições aos cristãos foram cerca de mais ou menos 400 anos, até ser considerada uma religião desmembrada do judaísmo e licitada pelo Império Romano, nos idos de 313 e 380, como nós vemos posteriormente. Pelo imperador romano Constantino em 313 e Teodósio em 380. Contamos aí 400 anos porque alguns imperadores sucessores tanto de Constantino quanto de Teodósio, eles retomaram aí as perseguições no tempo que eles foram aí imperadores de Roma depois da morte desses dois. Vocês sabem praticamente ali então no início do século, no final do século V, tá bom? Embora alguns países em que os cristãos continuam sendo perseguidos até hoje, ainda há países que perseguem o cristianismo até hoje, tá bom? Isso aí a gente vai ver mais para frente na igreja moderna. O testemunho de fé dos primeiros discípulos e comunidades fizeram crescer o apreço pelo estilo de vida de Jesus. O crescimento dos cristãos marca o início de uma catequese mais duradoura e a formulação de uma doutrina para explicar e defender a fé ameaçada na época pelas heresias. Heresias, então, eram opiniões contrárias à fé propagada pelos discípulos e exigiam, então, estudos e defesa de dogmas, como a divindade de Jesus e do Espírito Santo. As controvérsias da fé ajudaram, então, a formular a doutrina cristã e uma catequese sólida e mais demorada, tá bom? Então, a catequese, a gente falou um pouco do querigma, os discípulos então anunciavam o querigma e eles, então, se convertiam e eram batizados. E ali, então, eram instruídos na fé em Deus, aprofundando ali a vivência da comunidade. Então, nesse período, então, os convertidos foram questionando algumas dogmas de fé que os apóstolos então diziam, e aí então foram solidificando a catequese, e ela começou a ficar um pouco mais extensa, justamente para poder então as pessoas compreenderem o mistério de Cristo em suas vidas. A comunidade acompanhava junto com um introdutor e padrinhos aqueles que ouvindo queriam e pediam batismo. Antes, porém, de serem batizados, receberem igualmente a Eucaristia e a Crisma, passavam por um processo de aprendizado e vivência da fé chamado catequese catecumenal. Então, esse sistema era, primeiramente, você conhecer e viver já os princípios da comunidade para depois receber os sacramentos. Então, era um período de praticamente um ano em que a pessoa que ouvia o querigma e se sentisse, então, atraída pela pessoa de Jesus, era inserida dentro da vida da comunidade para depois receber os sacramentos. Primeiramente, ela vivia aquela fé que ela expressava, conhecia como que era a forma de vida dos cristãos,
e então, né, deixando de lado as antigas práticas e vivendo, progredindo então neste aparato, né, de viver o cristianismo. E depois então eles recebiam os sacramentos, tá bom? Então era o contrário, né? Tá bom? Então a catequese não era para receber os sacramentos, mas sim para ser inserido na vida da comunidade. Conhecer primeiramente a fé, para depois então pedir, né, o reforço dessa fé com os sacramentos. Os candidatos eram apresentados e acompanhados pelos membros da comunidade que durante aquele ano eram motivados ao testemunho da fé e ensinados na doutrina dos apóstolos. Ao final, normalmente na noite da vigília pascal, no sábado santo, recebiam o batismo, a ceia eucarística e confirmados na fé com o santo crisma. Faziam parte oficialmente da comunidade cristã e não eram mais um estagiário, né? Era como se fosse um estágio, então, a catequese. No ano 313 d.C., Constantino emite o Edito de Milão, que favorece a liberdade de culto às religiões, e dessa forma o cristianismo age de forma lícita, ou seja, aprovada pelo Império. Então tem a liberdade de culto. Um outro edito de Tessalônica sobre o Império de Teodósio, no ano de 380, torna o cristianismo religião oficial do Império. Então ele então se atrela, né? E esses editos imperiais, o de Constantino e Teodósio, institucionalizam o cristianismo, que se tornou no século V uma religião-estado, ou seja, a união entre Estado e religião, em que os dois são um só, a grosso modo, tá bom? A incorporação dos poderes e suas insígnias e vestimentas dos palácios adentra no sistema religioso. Os líderes religiosos de maior importância começam então a usar as roupas dos nobres e príncipes. O próprio Jesus é tratado como rei soberano e que o Papa então legitima o poder dos imperadores e reis dos povos. A catequese sofreu mudanças que a fizeram perder em qualidade. De uma inserção na vida comunitária por 15 séculos se transformou em uma educação para receber sacramentos. Assim, os cristãos, a partir do século V, começam a sê-lo pela conveniência social e não como pertence a uma comunidade de seguidores de Jesus. A evangelização vai perdendo suas características mais marcantes e se resume a meras formas decoradas de perguntas e respostas, devoções a santos, novenas e atos de penitência. Assuntos para o próximo capítulo, tá bom? Então, no próximo capítulo a gente aprofunda um pouco essa intransigência, né? Essa forma, então, de fazer catequese e lidar, então, como ser igreja, tá bom? Então, infelizmente, né, houve esse atalhamento entre Estado e religião, que não é importante e não é legal para a igreja em si, pois a gente vai ver, né, com o próximo capítulo, acaba perdendo um pouco a qualidade de evangelização, tá bom? De vida missionária, e a igreja então se perde um pouco também nesse contexto aí entre, né, assumir o Estado, né, os dois poderes, o poder espiritual e também o poder temporal, tá bom? Então isso não foi bom para a igreja e ela sofre até hoje por causa disso, tá bom? Então vamos, né, ser uma igreja realmente, né, no molde primitivo, que é o melhor modelo de igreja que nós temos, que estamos tentando, na atualidade, estamos tentando voltar a esse sistema, né, de evangelização forte, de uma evangelização então coerente e de uma prática de vida mais substantiva. E a catequese da mesma forma, tá bom? Da gente não inserir vocês para a vida da comunidade, ao invés, né, de apenas receber um sacramento para poder então ser batizado, ser padrinho de batismo, ser padrinho de casamento, alguma coisa assim, ou mesmo para poder casar-se na igreja, tá? Então a gente vai vendo aí, né, essa evolução catequética, e como ela então foi perdendo espaço e agora ela, né, precisa, né, retomar o seu espaço e ser então voltar à sua origem, tá bom? Então vamos lá, lição de casa, de faltar, tá bom? Então nós vamos assistir o filme Covardes. Está lá o endereço de vocês na descrição aí do vídeo, tá bom? Então você clica lá no link e você então vai assistir o filme Covardes, que vai falar um pouco sobre o início, né, as perseguições da igreja, tá bom? Ela teve no início sobre o regime de Nero. E vai responder as seguintes perguntas: o que mais te chamou a atenção no filme? A catequese segunda pergunta, a catequese nos primeiros séculos era de inserção para a vida em comunidade. Antes, eles tinham que viver conforme os demais cristãos e depois receberem os sacramentos. O que vocês acham disso?
há alguma parte do filme que você não compreendeu? E também, né, eu acrescento aqui, caso você não consiga assistir o filme, sem problemas, tá bom? É só me comunicar que não consegui ver um filme, tô com problema de internet, essas coisas, que a gente então resolve aí. Mas tem a segunda pergunta que já está dentro do texto a resposta também, tá bom? E então a segunda pergunta é: a catequese dos primeiros séculos era de inserção na vida da comunidade. Antes eles tinham que viver conforme os demais cristãos e depois receber os sacramentos. O que você acha disso? Você acha importante, interessante? Então, se você não conseguiu assistir o filme, mas consegue responder essa pergunta, beleza, já tá bom demais, tá bom? Mas se você não conseguir assistir o filme, você fala pra mim, né, que a gente tenta aí dialogar sobre ele, tá? E você possa ter uma boa aula, tá legal? Um abraço e até o próximo encontro. Vamos falar então sobre a igreja medieval, tá legal? Um abraço.